o que você acha dessas, falando em política, né, acho que mais na questão particular, corporativa, alguns processos seletivos, por exemplo, hoje têm visualizado ou fechado, né, como, por exemplo, mulheres negras. Se eu não me engano, eu não sei se a Magalu fez, se era só mulheres negras ou se era só para negros, eu não lembro. Mas eu acho que eles acho que fizeram. acho que eram negros, independente né? do gênero, sim. Eu também vi uma pesquisa que a mulher negra, se eu não me engano, ela ganha 70% do salário do homem, branco. É uma coisa muito maluca. E muito menos do que uma mulher branca. Tanto é que há 20 anos atrás, quando eu fui efetivada, há 20 anos atrás, eu era estagiária e fui efetivada. Meu salário era R$ 1.600, há 20 anos atrás. E hoje essa menina, eu fiquei bem mal quando eu fiz essa entrevista, ela ganha R$ 1.500. Então, para mim, é uma coisa muito difícil, sabe, de engolir, assim, de aceitar. Mas você disse uma coisa, hoje a gente está conversando aqui sobre isso. Há 10 anos atrás, a gente não conversava. Pode até falar que conversava, gente, mas não tinha essas conversas abertas, assim, essas discussões. E a busca pelas soluções, porque não adianta só também discutir. Sim. Qual o caminho que eu vou. Então, eu queria saber a sua opinião sobre as empresas que têm feito esses tipos de processo seletivo. Tem um nome, eu não lembro. São as cotas, exclusivo. Né? São os processos de cotas ou até de processos seletivos onde você direciona para um público menos, um público minoritário, vamos falar assim, para poder gerar esse espaço. Ajudar, Olha, Vivi, sabe o que eu acho? Que a gente tem que dar uma ajuda, eu acho, justamente para que esses grupos sejam inseridos. Porque estruturalmente isso não vai acontecer. Né? A população negra tem menos estudo, não completou, tem menos acesso a uma série de frentes que a população branca. Então, assim, se a gente não der um empurrãozinho e não ajudar, isso não quer dizer que eu vou... porque tem uma série de talentos ali. Sem dúvida nenhuma. Sabe? Eu acho que essa é a conversa, da gente começar a dar acesso. Que é a diversidade. Exatamente. Dar acesso e oportunidades de crescimento. Então, não é que eu vou colocar alguém café com leite ali só para dizer que tem. Não, mas eu quero dar oportunidades iguais. E sobre isso, voltando ao que a gente falou, oportunidades iguais para esses diferentes públicos. Né? E, portanto, eu começo a fazer com que espaços antes nada diversos comecem a ser mais diversos e, portanto, você... Não é mais nenhuma grande novidade. Né? Eu brinco, às vezes falo com colegas, eu já conversei em falas anteriores, que eu falo, no dia que a gente não precisar botar na capa da revista que a mulher CEO, ela está grávida, ela vai ter filho, é porque eu acho que aí a gente, de conseguiu. Fato... Assim, virou certo. Normal, faz parte. Sim. Não é notícia, necessariamente, sabe? Mas, assim, o fato de a gente colocar o já ruim, não, é bom, porque a gente está vendo, né? E vendo uma sociedade desconstruindo padrões, digamos, mais restritivos, para um espaço um pouco mais amplo e aberto e de uma liberdade de escolha dessas mulheres, sabe? Falando especificamente das mulheres. Então, eu acho interessante esse tipo de movimento que você traz, porque ajuda a inserir um grupo que, dentro de um contexto normal, não seria inserido. Exatamente. E não é isso que a gente tem que começar a provocar. Exatamente. Né? E aí dar formação, às vezes, para esse grupo poder chegar num nível mínimo, sabe, de trabalho, se for necessário. Mas, no fim, a gente tem que olhar o problema de frente. Né? Porque, senão, a gente pega também, se você pega a questão de diferenças salariais de homens e mulheres, você tem, globalmente falando, uma diferença de cerca de 18%. Né, das mulheres ganhando menos que os homens. Que é globalmente, né? Aqui no Brasil nós estamos em 23, tá? Últimos dados que eu tinha visto. E isso também tem um contexto mais amplo, sabe? A mulher entrou depois no mercado de trabalho, ocupando cargos e posições que eram menos remuneradas que as posições dos homens, né? A mulher, às vezes, interrompe o trabalho, a carreira, para cuidar dos filhos. Depois, quando ela volta, ela não consegue uma colocação de volta com o mesmo nível salarial. Então, de novo, a gente tem que olhar o problema não é só a pontinha do iceberg, a gente tem que olhar embaixo questões estruturantes que fazem com que isso aconteça. Né? Então, a mulher acaba tendo um poder de compra, digamos, em termos... Se você pega um grupo de mulheres, né, e de homens diferente dos homens por conta desses contextos.
E aí o ponto é, no momento que a mulher quer estar inserida, quer crescer na carreira, o quanto nós estamos criando ambientes que permitam que esta trajetória seja em condições iguais, de oportunidades iguais. Acho que esse sempre é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque a gente vê, né, que hoje, base das empresas, você tem muitas empresas falando, tenho 50-50, mulheres e homens. Na hora que você começa a subir na hierarquia, esse número vai caindo, né? Ele vai caindo, a ponto de você chegar em cargos de diretoria, às vezes você tem uma mulher, cargos de conselho menos. Então, assim, faz parte, porque também não são todas as mulheres que vão escolher essa trajetória. Mas as que querem, tem que ter a oportunidade. Eu preciso ter essa oportunidade. E aqui no livro, Vivi, para entrar um pouquinho, aí talvez aqui também abra um gancho para a gente puxar outro assunto. O que eu vou discutir? Por que da mulher invisível? Porque eu vou falar, essa mulher que originalmente estava dentro da casa dela, cuidando dos filhos e do marido, e ali era um espaço no qual ela tinha uma identidade na sociedade, ela tinha um papel, vamos falar assim. No momento que ela vai para o mercado de trabalho, porque ela não quer ficar mais confinada nessa casa, que é um espaço que aprisiona, que deixa ela pequena. O livro traz uma série de depoimentos das entrevistadas, tem falas muito simbólicas aqui, né? Que é um espaço onde eu não aprendo, é um espaço que me oprime, né? E até tem uma fala que me marcou de uma das entrevistadas, que ela falava, minha mãe sempre falou para eu trabalhar, nem que eu precisasse arrumar uma outra pessoa também para cuidar da minha casa, para eu não me envolver com os trabalhos da minha casa. Então, aí você também tem um círculo de mulheres que se ajudam. Então, essa mulher também, que sai da casa dela para cuidar da casa de outra e deixa os filhos com outra. Você percebe que tem uma rede aqui que vai tornando todo esse processo bastante complexo. Mas, enfim, é o fato deste espaço da casa e dos cuidados com a casa ser um espaço meio de opressão até, vamos falar assim. Né? Então, essa mulher sai desse contexto da casa, vai trabalhar. Quando ela chega no contexto do trabalho, é um contexto ambiente de opressão masculino. É um outro tipo de ambiente de opressão. É um contexto masculino, né? No qual ela tem que lutar, no qual ela tem que se mostrar forte, no qual ela tem que, muitas vezes, esconder a feminilidade dela, porque senão isso vai ser visto de uma maneira ruim. No qual tem as brincadeirinhas, né? Onde homens e mulheres ali dentro daquele ambiente... tem mulher na sala, não fala isso, sabe? Então, tem um ambiente que não é um ambiente, digamos, vou colocar entre aspas aqui também, natural deste espaço da mulher. Ou seja, ela chega nesse contexto da empresa, ela também não se encontra muito ali. Claro. Ela está lá, mas também não está lá. Sim. E aí ela fica culpada, por quê? Porque ela não está cuidando dos filhos, ela praticamente não dá atenção para o marido, assim, uma questão foi muito clara, olha, meu marido fica em último lugar, porque eu tenho que trabalhar, né? Porque o trabalho para mim é importante, para eu garantir a minha independência financeira, para eu poder comprar as minhas coisas, sabe? Para eu poder ter aqui um espaço que eu sou dona dessa decisão aqui do que eu compro, do que eu não compro, por exemplo. E, claro, a questão das contribuições com a renda da família. Então, não estou dizendo que tem um lado só do egoísmo dessa mulher, mas tem um espaço de independência que é muito importante para essa mulher.